Nascido sob o sol de 1859 e tendo sua vida ceifada aos 21 anos, Billy the Kid pode ter tido uma existência breve, mas foi repleta de episódios que se tornaram lendários no Velho Oeste. Desde seus primeiros atos de rebeldia até seus dias como um temido pistoleiro, Billy the Kid se tornou uma lenda imortal do Velho Oeste, sendo para os fora da lei o que Wyatt Earp representava para os homens da lei. Uma figura icônica cujo legado transcendeu o tempo. Seja seu envolvimento com os notórios reguladores e suas proezas durante a Guerra do Condado de Lincoln, ou suas fugas espetaculares da prisão, culminando em sua morte pelas mãos do xerife Pat Garrett em 1881. Billy the Kid é uma das personalidades mais mitificadas da história americana. Mas afinal, quanto dessa lenda é verdade? Esta é a fascinante história de Billy the Kid, contada como nunca antes. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Os primeiros dias de Billy the Kid, em Nova York e Kansas. Como acontece com muitos personagens históricos envoltos em mitos, a linha entre a realidade e a ficção pode ser tênue. Para começar, Billy the Kid, o nome pelo qual é conhecido, não era seu nome verdadeiro, e ele não era originalmente do oeste dos Estados Unidos. Nascido como Henry McCarthy, ele foi o primogênito de 2 irmãos, criados por uma modesta família católica irlandesa na efervescente cidade de Nova York. A data exata de seu nascimento permanece um mistério, mas acredita-se que tenha sido em algum momento de setembro de 1859, conforme indicado por um registro de batismo daquele mês. A vida familiar de McCarthy foi marcada por turbulências desde o início. Seus pais, imigrantes irlandeses que vieram para a América em busca de uma vida melhor, se casaram jovens, aos 20 anos. Eles residiam em um cortiço em Manhattan e seu pai, Patrick, teve uma vida curta. Após a morte prematura de Patrick, sua viúva levou Henry McCarthy e seu irmão para Indiana, onde ela conheceu um homem chamado Bill Antrim. Juntos, eles se mudaram para o Kansas em 1870 e ela se casou com Antrim em 1873. Pouco depois, a família se aventurou ainda mais para o oeste, onde Henry McCarthy começou a trilhar seu caminho tumultuado. A vida criminosa de Henry McCarthy começa. Henry McCarthy, um jovem de espírito livre, encontrou-se sob a asa de um padrasto aventureiro, um garimpeiro que frequentemente desaparecia em expedições prolongadas. A ausência do padrasto tornou-se mais perceptível quando a mãe de McCarthy sucumbiu à tuberculose, deixando a responsabilidade de cuidar dela para os homens e meninos da família. No final de 1874, a tragédia o atingiu quando sua mãe faleceu. Seu padrasto, Antrim, estava a dias de distância em uma de suas viagens e, apesar de ter sido informado, não conseguiu retornar a tempo para o funeral. A partir daí, o jovem McCarthy encontrou-se sozinho no mundo. Ele tentou se estabelecer em empregos respeitáveis, como trabalhar em um hotel ou como peão de fazenda, mas logo se viu do lado errado da lei. Pequenos furtos de comida e roupas marcaram o início de seus problemas, mas a situação se agravou quando ele roubou algumas pistolas de uma lavanderia chinesa em 1875 e acabou atrás das grades. No entanto, a vida na prisão não era para McCarthy. Apenas 2 dias depois, ele fez uma fuga audaciosa, dando início à sua vida como fugitivo. A partir daí, a lenda de Henry McCarthy começou a tomar forma. Dias de fugitivo no Sudoeste. Em uma vida de fuga, Henry McCarthy encontrou refúgio na casa de seu padrasto no Novo México. Embora Antrim tenha tolerado brevemente a presença de McCarthy, um desentendimento levou McCarthy a partir, não sem antes pegar uma arma e algumas roupas. Foi a última vez que ele viu Antrim.
McCarthy então se aventurou para o território do Arizona, cruzando a fronteira e se tornando tecnicamente um fugitivo federal. No entanto, a presença federal era escassa naquela época, dando a McCarthy a liberdade de viver como bem entendesse. Adotando o nome Billy Antrim e ganhando o apelido de O Garoto por sua aparência jovem e infantil, McCarthy, agora com 16 anos, passou a ser conhecido como Billy the Kid. Ele encontrou trabalho como cowboy e peão de fazenda no Arizona, passando seu tempo livre em salões, bebendo e jogando cartas. Billy the Kid continuou sua vida de crime. Junto com um cúmplice chamado John Mackey, ele começou a roubar cavalos de um forte do exército e a vendê-los. Era um esquema lucrativo, mas Billy não conseguia se manter fora de problemas por muito tempo. Embora haja relatos de que ele já havia matado vários membros da tribo Apache, o primeiro assassinato amplamente atribuído a Billy the Kid ocorreu em 1876. Durante um jogo de cartas, Billy acusou outro jogador, um ferreiro local chamado Frank Cahill, de trapacear. Cahill insultou Billy, que revidou com palavras duras. A discussão se transformou em uma luta pelo revólver de Billy. Billy conseguiu superar Cahill e atirou nele, causando uma ferida que levaria à morte de Cahill no dia seguinte. A partir daí, a lenda de Billy the Kid só cresceu. Mais uma vez, Billy the Kid estava agora em fuga. Em um ato de imprudência, Billy retornou à cena do crime poucos dias depois, apenas para ser capturado e trancado em um curral, aguardando a chegada da polícia. No entanto, o espírito indomável de Billy não seria contido. Antes que a polícia pudesse chegar, ele fez outra fuga espetacular, roubando outro cavalo no processo. Com a liberdade ao seu alcance, ele cavalgou em direção ao território do Novo México, onde ainda era um homem procurado. A saga de Billy the Kid continuava, com sua lenda crescendo a cada dia. O papel de Billy the Kid na infame guerra do Condado de Lincoln. A jornada de Billy the Kid para o Novo México foi interrompida quando ele foi emboscado por apaches, que tomaram seu cavalo roubado e o deixaram a pé no deserto. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu chegar à casa de um amigo, onde encontrou refúgio e descanso. Após algumas semanas, Billy fez conexões com ladrões de gado locais que lucravam roubando o gado de um empresário chamado John Chisholm, no condado de Lincoln, Novo México. No entanto, ao mesmo tempo parecia que Billy estava tentando mudar seus caminhos. Adotando o nome William Bonney, Billy começou a trabalhar honestamente como cowboy para um fazendeiro chamado John Tunstall. No entanto, essa vida tranquila logo se tornou turbulenta devido a uma disputa entre Tunstall e seus rivais. Em 1878, uma disputa sobre uma dívida pendente do parceiro de negócios de Tunstall levou o xerife William Brady e sua posse a tentar apreender cerca de $40 mil em gado. Durante a confrontação, o xerife e sua posse, leais aos rivais de Tunstall, atiraram Tunstall de seu cavalo e usaram sua própria arma para matá-lo com um tiro na parte de trás da cabeça. Billy estava presente quando isso aconteceu e tentou levar o caso aos tribunais, mas acabou sendo preso pelos delegados leais ao xerife. Porém, a prisão não conseguiu segurar Billy por muito tempo. Desta vez, foi um marechal dos Estados Unidos chamado Robert Weidenman, que estava lá para restaurar a ordem, que o libertou. Após sua libertação, Billy se juntou a um grupo chamado Reguladores do Condado de Lincoln para vingar a morte de Tunstall. Eles conseguiram emboscar e matar Brady, mas isso apenas intensificou a situação. Agora, Billy e os reguladores estavam em apuros com o novo xerife por causar tanto derramamento de sangue. A tensão culminou na Batalha de Lincoln em julho de 1878, onde os reguladores se encontraram cercados em um salão local pelos homens do xerife. A batalha parecia estar se voltando contra os homens da lei.
Mas a chegada de reforços do exército mudou o curso dos eventos. Inicialmente, não estava claro de que lado eles estavam, mas quando se juntaram aos homens de Brady e incendiaram o salão, Billy e alguns outros reguladores conseguiram escapar. A lenda de Billy the Kid continuava a crescer, assim como a contagem de corpos em seu rastro. Uma fuga dramática da custódia. Em meio ao caos da Batalha de Lincoln, Billy the Kid, um dos poucos reguladores que sobreviveram, tornou-se um alvo cobiçado para a lei local. No entanto, Billy, sempre astuto, concebeu um plano para escapar das garras da justiça. Ele tinha informações valiosas sobre o assassinato de um advogado que testemunhou e decidiu usá-las como moeda de troca. Billy procurou o governador Lew Wallace, propondo um acordo. Em troca de seu testemunho, ele receberia um perdão. O governador concordou, mas sugeriu que, para manter as aparências, Billy deveria ser preso e mantido na cadeia enquanto dava sua declaração. Billy, vendo uma saída, concordou com o plano. No entanto, 2 meses se passaram e o prometido perdão não veio. Billy percebeu que havia sido traído e que o enforcamento provavelmente seria seu destino. Sem outra opção, Billy fez o que fazia de melhor, escapou da prisão e desapareceu. Billy the Kid conseguiu se manter fora do radar até janeiro de 1880, quando foi visto bebendo em um bar perto de Santa Fé. Foi então que um estranho chamado Joe Grant entrou no salão e se aproximou de Billy. As circunstâncias que levaram ao confronto entre Billy e Grant são incertas. Alguns dizem que Billy reconheceu Grant como um caçador de recompensas determinado a matá-lo, enquanto outros afirmam que Grant era apenas um bêbado procurando confusão. De qualquer forma, Billy sentiu o perigo se aproximando e decidiu enfrentá-lo. Com uma rapidez de pensamento que só Billy possuía, ele elogiou o revólver de Grant e pediu para examiná-lo. Notando que a arma estava carregada com apenas 3 balas, Billy habilmente girou o tambor para um cilindro vazio antes de devolvê-lo. Como previsto, a tensão entre os 2 homens aumentou e Grant apontou sua arma para Billy, puxando o gatilho. Mas tudo o que se ouviu foi o clique vazio de um revólver descarregado. Sem perder tempo, Billy sacou sua arma e atirou em Grant na cabeça, fazendo sua fuga antes que alguém pudesse reagir. Era um jogo de 2, disse Billy mais tarde, e eu cheguei lá primeiro. Agora a justiça tinha uma razão adicional para ter Billy the Kid em sua mira. Morto, morto, morto. Em uma reviravolta dramática de eventos, o novo xerife do condado de Lincoln, Pat Garrett, e sua equipe conseguiram capturar Billy the Kid em um lugar pitoresco chamado Stinking Springs, em 23 de dezembro de 1880. Porém, antes que Garrett pudesse levar seus prisioneiros para a segurança da cadeia, ele teve que enfrentar uma multidão enfurecida que se formou ao redor do trem na rota para Santa Fé. Apesar das adversidades, eles chegaram em segurança e Garrett conseguiu coletar a recompensa estadual de $500 pela captura de Billy. Depois de ser capturado, Billy fez uma declaração sombria. As pessoas me achavam ruim antes, mas se eu algum dia ficar livre, eu vou mostrar a eles o que significa ser ruim. Na primavera seguinte, o destino de Billy foi selado quando ele foi condenado à morte. Segundo a lenda, o juiz declarou que Billy deveria ser enforcado até estar morto, morto, morto. Em resposta, as últimas palavras registradas de Billy foram um desafio audacioso ao juiz. Você pode ir para o inferno, inferno, inferno. Na noite de 28 de abril de 1881, Billy foi deixado sob a supervisão de um único guarda na cadeia, enquanto o restante da equipe foi para um salão. Foi aí que Billy convenceu o guarda a deixá-lo sair de sua cela para usar o banheiro externo. No caminho de volta, ele conseguiu se livrar das algemas e atacou o guarda.
Roubando a arma do guarda, Billy atirou nele e mancou, com as pernas ainda acorrentadas, para o escritório do diretor, onde pegou outra arma e se posicionou na janela. Quando o diretor saiu para a rua para investigar o tiro, Billy o confrontou. "Olhe para cima, velho, e veja o que você vai levar." E então ele atirou nele, aparentemente sem despertar nenhuma reação dos espectadores. Billy the Kid então conseguiu cortar as algemas ao redor de suas pernas e roubar um cavalo para fazer sua fuga. Ele então desapareceu na vastidão da cidade. Pat Garrett e a morte de Billy the Kid. Billy the Kid, o infame fora da lei do Velho Oeste, viveu uma vida curta, mas intensa. Após uma fuga audaciosa, ele passou apenas 3 meses em liberdade antes de seu fatídico encontro com Pat Garrett. Quando a notícia de sua fuga se espalhou, o governador do Novo México não hesitou em colocar uma recompensa de $500 em sua cabeça, vivo ou morto. Em julho de 1881, o destino de Billy foi selado. Garrett, informado de que Billy poderia estar escondido com um amigo em Fort Sumner, Novo México, conseguiu entrar na casa. No dia 14 de julho, quando Billy entrou, Garrett o matou. O infame fora da lei, cuja reputação o precedia, estava morto aos 21 anos. Apesar de sua morte prematura, o legado de Billy the Kid perdura. Ele se tornou um ícone da história americana, especialmente entre os fora da lei do Velho Oeste. Embora ele tenha afirmado ter matado 21 homens, um para cada ano de minha vida, a maioria dos especialistas acreditam que o número real seja 9. Ainda assim, Billy é visto por alguns como um herói popular. Em 1931, os moradores do Novo México arrecadaram dinheiro para dar a ele uma lápide adequada. E quando foi roubada em 1981 e depois recuperada na Flórida, o governador do Novo México a trouxe de volta para casa. Ao longo dos anos, surgiram teorias da conspiração, alegando que Billy the Kid sobreviveu até a velhice e que Garrett matou o homem errado ou forjou a morte de Billy. Porém, a maioria aceita a história oficial de que ele realmente morreu em 1881.